E quem devia ter começado a explicar isto aos ouvidos dela é o Sr. Presidente da República, que é a convidou para aquela cena lamentável ontem do 10 de junho. O 10 de junho é para celebrar a Portugalidade e as comunidades do nosso universo. Não é para fazer julgamentos de história. Calorosas saudações, e eu às vezes pergunto-me o que é que o Marcelo comentador diria do Marcelo presidente. Talvez com sorte até lhe diria para meter like nos meus vídeos, que até fazia melhor figura. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Para lá caminhamos, até porque mais de metade das pessoas que vê o canal ainda não subscreve. É muita gente, portanto subscrevam para chegarmos aos 80 ou aos 90, aonde vocês quiserem. Partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, o que tiverem, e tem o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá através do segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Ainda sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, houve vários comentários a serem feitos, alguns de elogio, outros de repúdio, e houve um que eu particularmente simpatizei, que foi o do Camilo Lourenço. Uma abordagem bastante realista. Sem mais demoras, vamos ouvir. Ponto seguinte, as comemorações do 10 de junho. Eu estava a ouvir uma senhora, escritora, que dá pelo nome Lídia Jorge, e fiquei arrepiado ontem. Parecia uma daqueles líderes políticos desbragado, aos gritos, literalmente aos gritos, com uma manifestação de ego brutal e a fazer julgamentos sobre a história portuguesa. Com referências a escravaturas, a roubos e não sei quantos, pá. Deixa-me fazer uma pergunta. Nós estamos a fazer o quê? Julgamentos de história? Mas a senhora não percebe que a história não se julga. A história é o que é. Ok? Houve escravatura? Houve. Eu não vou passar o resto da minha vida como português a penalizar-me por ter feito escravatura. Porque senão tinha também que começar a condenar todos que na região que fizeram aquilo. A história é o que é. Nós não podemos olhar para a história dos descobrimentos com olhos do século XXI. Isto é a primeira parte, já vamos ao resto. Mas ainda sobre o discurso de Marcelo e da Lídia Jorge, há um problema fundamental com o discurso da Lídia Jorge, porque há ali um colocar de culpa relativamente a uma questão civilizacional portuguesa ou dos portugueses, porque praticaram escravatura há 200, 300, 400, 500 anos atrás. Em primeiro lugar, ninguém que está vivo hoje, ninguém participou do processo da escravatura. Ninguém que está vivo hoje. Em segundo lugar, Portugal foi o primeiro país do mundo a iniciar o processo de abolição da escravatura. Começámos em 1761, antes sequer, por exemplo, da Revolução Francesa. No século XVIII. Terceiro aspecto. Todos os países, não só os europeus, não só Portugal, praticamente todos, não vou dizer todos, há sempre exceções, mas praticamente todos os países fizeram e praticaram escravatura. Portanto, essa culpabilização vai ter que ser colocada a toda a gente que o fez. Aos turcos, por causa da questão do Império Otomano. Aos povos do Norte da África, onde também existia escravatura à torta e direita. Às vezes até entre os próprios conterrâneos. Portanto, como é que nas tribos africanas que também existia, até no comércio de escravos que existia com os povos europeus, ou no caso com as potências europeias, esse comércio de escravos era permitido até pelas próprias tribos ou pelos próprios líderes, chefes dessas mesmas tribos africanas ou dos reinos africanos na altura. Portanto, há aqui várias consoantes que vão ao encontro do que o Camilo Lourenço aqui diz. Nós não podemos olhar para aquilo que acontecia há 600, 500, 400 ou até 300 anos atrás com os olhos do mundo em 2025. Porque o mundo mudou imenso. O conceito da autodeterminação dos povos, da independência, e bem. Agora, nós não podemos culpabilizar ou fazer com que pessoas individualmente que não têm nada a ver com isso, nem os seus pais e muito provavelmente nem os seus avós, a ver com esse processo histórico, quando na atualidade o mundo é claramente diferente. Mas claramente diferente. Porque se não reparem, se nós tivéssemos esta mentalidade da culpabilização histórica, nós nunca na vida poderíamos ter feito a União Europeia. Porque reparem, as invasões francesas foram há 200 anos. Não é? Se formos utilizar a mesma comparação com a questão da escravatura, é exatamente a mesma coisa e está no mesmo âmbito temporal. Talvez até mais recente do que determinados contextos. E, no entanto, nos dias de hoje, embora a França tenha invadido Portugal várias vezes, nós estamos numa organização de cooperação, integração económica e política com a França.
Porquê? Porque esquecemos as malícias do passado, que efetivamente existiram, percebemos que hoje em dia temos que olhar com olhos de hoje e não com há 200 ou 300 ou 400 anos atrás, e cooperámos para o desenvolvimento de ambas as nações. Imaginem se esta abordagem fosse feita, por exemplo, com os espanhóis, que tentaram invadir isto não sei quantas vezes. Alves Barrota, a União Ibérica. Imaginem! A União Ibérica. Imaginem! Se essa fosse a abordagem. Nunca teríamos entrado na União Europeia ao mesmo tempo que os espanhóis. Estou a dar um exemplo, não é? Portanto, parece-me que se levarmos isto ao extremo, aquilo que foi dito, ninguém vive, nem ninguém consegue cooperar, porque vão estar sempre preocupados com aquilo que aconteceu no passado do que propriamente com o presente. Vou dar um exemplo até. A Espanha, por exemplo, teve a Batalha de Lepanto, acho que é assim que se chama, entre o Império Otomano e os espanhóis. A NATO é composta pela Espanha e pela Turquia, ou seja, e são dois países que tiveram rivalidades no passado. Ou seja, se formos por aí, também não poderiam cooperar nesse aspecto. Vão quê? Pagar reparações históricas uns aos outros? Percebem onde é que eu quero chegar? Ninguém nega, de um ponto de vista ético e moral, coisas más que aconteceram no passado. Agora, ficarmos presos a isso e não deixar a civilização avançar de forma benéfica para ambos os lados, epá, eu não quero viver assim, muito honestamente. Não quero. E acho que ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. É para alguém explique isto à Lídia Jorge. Eu não vou andar com cordas a flagelar-me ou autoflagelar-me porque Portugal participou nisto, rapariga. Aprenda isso. Do alto da sua arrogância como escritora, vi fazer discursos daqueles inflamados como se fosse a mãe do mundo, não é? Isto não é aceitável. Alguém explique isso à Lídia Jorge. E quem devia ter começado a explicar isto aos ouvidos dela é o Sr. Presidente da República, Sim, que é a pior. convidou para aquela cena lamentável ontem do 10 de junho. O 10 de junho é para celebrar a Portugalidade e as comunidades do nosso universo. Não é para fazer julgamentos de história. Ok? Eu sei que isto é muito em voga, este wokeismo, esta pancada da esquerda em Portugal. Acabem com essa porcaria, pá. O 10 de junho não é para isso. Explique isso à senhora, se faz favor. Vê lá saber se ela ganha algum juízo. Porra! Bom, Não, de acordo. Estava só a rir-me desta expressão final. E sabe o que é mais estranho? No caso da Lídia Jorge, enfim, é o que é, não é propriamente uma surpresa. Acho que a questão do Marcelo Rebelo de Sousa acho que é mais problemática. Primeiro que é o Presidente da República e ter aquele discurso no 10 de junho, sendo Presidente da República, tem muito que se lhe diga, de mal. Segundo, o Marcelo era uma pessoa, um indivíduo, na altura nem sequer tinha responsabilidades políticas, já tinha tido anteriormente, mas eu creio que o vídeo é de 2008. Pesquisem, não sei se é de 2008, mas é ali, é dos anos 2000, 2005, 2007, 2008, 2006, deve ser por aí, vocês devem encontrar isso na internet ou até no YouTube. O Marcelo andava a dizer, não, eu, Marcelo Rebelo de Sousa, eu sou nacionalista. E a minha questão é, como é que alguém que há 15 anos atrás, enfim, em 15 anos passa-se muita coisa, mas o Marcelo manteve-se na mesma força política, ao que parece também não fez, quer dizer, com isto não sei, mas não fez uma divergência ideológica para lá daquilo que era a sua visão social-democrata. E alguém que dizia que do ponto de vista da identidade nacional se dizia um nacionalista, e ele até dizia outra coisa, pesquisem o vídeo, eu não vos quero estar a enganar, nem sequer a deturpar as palavras do Sr. Presidente da República, pesquisem que é melhor, mas ele dizia mesmo, lá por eu ser nacionalista não quer dizer que seja racista, ele diz, não é bem assim que ele diz, mas o sentido hermenêutico da coisa é esse. Ou seja, para mim, pasma-me como é que o Presidente da República diz isto, sendo um Presidente da República que há 10 ou 15 anos dizia estas coisas. Pá, que é uma coisa banal. Não há nada de mal em alguém, principalmente o Presidente da República, defender e colocar como assunto primordial a identidade nacional, seja ela qual for. E isso pode ser debatido. Eu sempre disse, ninguém nega a mistura que ele fala no discurso. Obviamente ninguém nega, porque isso é factual. E até pela questão do Império, que também mencionávamos aqui. Portanto, ninguém nega isso. Agora, tudo o que foi dito, a questão de ninguém pode dizer que é mais português do que o outro, numa conjuntura onde há pessoas a adquirirem a nacionalidade portuguesa e nem sabem falar português, e não sou eu que o digo, é a própria comunicação social que já mostrou variadíssimos casos, que não sabem a história do país. Epá, e isto é uma ofensa, não só para os portugueses que estão aqui em Portugal,
para as pessoas que vieram das ex-colónias e que estão aqui há décadas ou séculos, ou as suas famílias nos casos, e que vieram do Brasil, de Angola, de Timor, de Goa, de Moçambique, e que estão aqui já há décadas ou séculos, e que vieram para aqui devido a essa expansão que Portugal teve, é parte da história, e que também se sentem portugueses, tendo uma cor da pele diferente, tendo algum tipo de tradição diferente, enfim, mas que se sentem portugueses e que são portugueses. E que se nós falarmos com aquela pessoa, há claramente ali traços comuns, nem que seja no sotaque, no conhecer a Amália, no saber o que é que o Ronaldo fez ali, ou acolá, o Salvador Sobral, pequenos traços de conexão histórica, sabem? Que às vezes podem parecer completamente insignificantes, mas não são. E o Marcelo, ao dizer aquilo, está a renegar por completo todos esses traços, que são de diferença, certo, mas que ao mesmo tempo de união. Isso é que me chateia. E é uma ofensa, volto a frisar para todos. Para aqueles que são portugueses há mais tempo ou há menos tempo, por questão de inerência familiar ou das colónias, etc. Portugal não nasceu há 20 minutos, tem 900 anos. E passou por muito local neste mundo. Parece-me que o Marcelo faltou ao respeito, não só àqueles que já cá estão há mais tempo, mas também àqueles que estão há menos, mas que são portugueses. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários. Digam-me o que é que acharam. Escrevam aí em baixo. Metam like no vídeo. Subscrevam o canal. Partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Ficamos por aqui. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.